A hard skill vai te fazer entrar na empresa, mas é a soft skill que vai te fazer crescer lá dentro. Uma vez, uma chefe minha me falou assim: as únicas coisas que a gente não pode mudar numa pessoa é o querer. Então, querer se desenvolver, querer crescer e o caráter, se é uma pessoa que age com má fé. Isso ficou na minha cabeça e no momento não fez tanto sentido pra mim. Mas quando eu entrei no cargo de liderança, aí sim eu comecei a entender o que ela estava falando. Mas antes de eu te explicar o meu ponto de vista, deixa eu te explicar de forma extremamente simples o que é a hard skill e o que é a soft skill. Basicamente, as soft skills são habilidades comportamentais. Como você se comunica, como você se posiciona, como você se organiza, como você age trabalhando em equipe, é o seu comportamento. Já a hard skill diz respeito ao seu conhecimento técnico. Então, por exemplo, falando sobre o universo de dados, se você sabe Excel, se você sabe Power BI, se você sabe Python, se você fala inglês, se você fala espanhol, são as suas capacidades técnicas. A hard skill fala sobre o que você faz. E a soft skill fala sobre como você faz. Vou trazer num ponto de vista um pouco mais prático para você entender. É muito mais fácil e rápido eu ensinar, por exemplo, Power BI para uma pessoa, que eu consigo fazer isso em 2 horas, do que ensinar uma pessoa a ser organizada. Ensinar uma pessoa a saber lidar com outras pessoas. Entende? Aqui nesse vídeo eu quero trazer para você as 4 principais soft skills que eu acredito que são tendência e são as que mais influenciam no dia a dia. Existe uma coisa que é muito importante e eu quero reforçar esse tema de liderança. Ninguém nasce pronto, nenhum líder está pronto. Quando a gente vai escolher alguém para se tornar líder, essa pessoa, vamos imaginar que a gente tem um grupo de 5 vendedores e eu preciso escolher um desses vendedores para se tornar líder, tudo bem? Todos eles, basicamente, têm o mesmo conhecimento técnico. Mas o que vai diferenciar esses 5 e vai me fazer escolher quem eu vou promover é o comportamento. Quem é a pessoa que age como líder? Quem é a pessoa que se comunica melhor? Quem é a pessoa que fala melhor? Quem é a pessoa que tem a melhor inteligência emocional? E é por isso que eu quero passar para você quais são as 4 principais soft skills e explicar para você também como, de forma prática e simples, você já começa a treinar elas no seu dia a dia. Primeira soft skill: comunicação clara. Eu tenho certeza que você conhece uma pessoa que ela fala, aí no final da frase você pensa: o que eu tenho que falar agora? O que eu tenho que fazer agora? Por que ela me falou tudo isso? É muito difícil trabalhar com uma pessoa que não tem a capacidade de síntese. Então, por exemplo, se você quer fazer uma apresentação e você quer ter uma comunicação clara e objetiva, a minha sugestão para você, que é o que eu faço, é ensaiar. Pensa no que você vai falar e fala. Eu falo olhando para o celular, assim, na câmera interna, e também falo olhando para o espelho. E aí, você, por exemplo, eu também gosto de me gravar enquanto eu falo para entender se a minha comunicação está ou não está de forma assertiva. Se você conseguir se gravar, você assiste o vídeo e pensa: a pessoa consegue tomar alguma decisão baseada no que eu falei? É muito importante que a pessoa consiga, de forma clara, entender o que você está falando. Não tem nada pior do que conversar com uma pessoa que fala e no final do dia não falou nada. Então, ensaiar, praticar, se ouvir e fazer a pergunta: falei tudo isso, a pessoa sabe de forma clara o que ela precisa fazer? Segunda hard skill, que eu vou juntar 2, que é inteligência emocional e adaptabilidade. É aquele negócio, isso engloba diversos temas, mas eu vou falar aqui sobre saber lidar com frustração, saber lidar com pressão, saber lidar com o erro. Um dos maiores erros que eu vejo nas pessoas e vi em mim também quando eu entrei no ambiente corporativo é, por exemplo, a gente teve alguma mudança do processo e eu sempre trabalhava assim e a partir de hoje eu vou trabalhar assim. E eu sempre achava que aquilo era um ataque pessoal a mim, ao meu trabalho, ao meu ao meu jeito, sei lá. Mas uma coisa que a gente tem que ter extremamente claro: a única certeza que a gente tem na vida é a mudança. Então, mudanças vão ocorrer. Então, se eu tô te explicando uma coisa hoje, pode ser que daqui a 1 ano não seja mais assim. E é muito importante que a gente saiba separar que, pô, se seu chefe tá pedindo isso, ele não tá falando isso porque ele não gosta de você. Pode ser que ele não goste, mas provavelmente ele tá falando mais sobre o processo e não sobre a pessoa. E é muito importante que você saiba não se sentir atacada, sabe? Sabe aquelas pessoas que falam assim: ah, não, mas eu faço assim porque sempre foi assim. Amor, vou te contar uma coisa: não vai dar pra você continuar desse jeito. As mudanças sempre vão ocorrer e é muito importante que a gente esteja pronto para isso. Uma coisa que eu sempre procuro fazer para manter ali a minha adaptabilidade, a minha inteligência emocional é não agir de cabeça quente. Gente, eu passei por uma situação recentemente que eu fiquei louca, mas eu respirei e falei: não, beleza.
Vou fazer isso amanhã. Eu recebi um e-mail recentemente e eu fiquei muito brava. E aí eu fiz um e-mail deste tamanho respondendo a pessoa, porque era um absurdo o que ela estava me pedindo. Não tinha nada a ver com o meu escopo de trabalho, só que eu não enviei aquele e-mail, porque eu estava de cabeça quente, já era final do dia, eu queria, sabe, extravasar. Eu guardei aquele e-mail nos rascunhos e esperei até o dia seguinte. Chegou o dia seguinte, quando eu li aquele e-mail, eu falei, Giovana, você não é assim, você não precisa disso. Essa não é a melhor forma de você responder e sair dessa situação. O que eu fiz foi fazer um alinhamento de 5 minutos com a pessoa e resolvi o problema. Então, entender que mudanças vão ocorrer e tentar não levar isso pro lado pessoal. Até porque a gente não é tão importante assim pra pessoa mudar todo um processo por conta da gente. Terceira coisa, proatividade. E proatividade não tem a ver com você querer fazer tudo sozinho, não é isso. Proatividade, ela inicia, por exemplo, imagina que você está vendo um errinho de processo. Você não precisa esperar aquele erro explodir para você levantar a mão e falar, gente, tem um problema aqui. Não. Se você consegue fazer pequenas melhorias no dia a dia, levantar a mão, sugerir coisas, sugerir mudanças, já gera um grande impacto. E se o seu objetivo é ser promovido, ganhar visibilidade dentro do trabalho, você pode ter certeza que isso é visto com muito bons olhos. E aí tem uma coisa que eu já ouvi também, que é quem só executa a ordem cresce mais devagar. E é muito importante que você consiga enxergar fora da caixa. E tá tudo bem, existem pessoas que, assim, querem ficar na sua caixinha, querem ficar naquele lugar e faz parte. Lembra que a gente conversou no começo do vídeo? A gente não consegue mudar o querer da pessoa? Mas se você é uma pessoa ambiciosa, que quer crescer, quer se desenvolver, é importante que você seja proativo. Enxerga, tenta enxergar a cada desafio uma oportunidade. Eu sei que é frase clichê, mas é verdade. E quarto ponto, pra mim um dos mais importantes, saber trabalhar em equipe. Gente, uma empresa é composta por uma equipe diversa. Você nem sempre, e na verdade você nunca vai se dar bem com todo mundo, isso faz parte. Você não precisa ser amigo de todo mundo, mas você precisa saber aceitar opiniões diferentes, aceitar pontos de vista diferentes. Até porque, volto ao mesmo ponto, se você quer crescer, você precisa ser uma pessoa que se dá bem com outras pessoas. Minimamente educado, sem faltar com respeito com a outra pessoa. Eu sei que é óbvio, mas o óbvio sempre precisa ser dito. Saber ouvir, respeitar uma opinião diferente da sua, entender que a sua opinião não é a única que pode estar certa. É muito importante a gente fazer perguntas. É muito fácil a gente enxergar uma situação e já falar, não, essa pessoa tá falando merda, ela não sabe o que ela tá fazendo. Pergunte. Talvez ela tenha uma percepção diferente da sua, talvez ela tenha um conhecimento diferente do seu. E é muito importante e relevante a gente saber perguntar, saber dar o crédito. Pô, fez um trabalho legal, reconheça. Tem coisa melhor que receber feedback? Tem, mas feedback também é bom demais. Você não precisa ser líder da pessoa para você dar um feedback positivo. Vamos imaginar que você participou de uma reunião que foi um colega seu que apresentou. Se você gostou da organização dos slides, se você gostou da forma com que ele falou, elogie, faça um feedback. Mas um feedback sincero, não sabe? Ai, nossa, porque foi a melhor apresentação que eu vi na minha vida. Não precisa exagerar também. Também é difícil trabalhar com gente que fica enchendo o saco, se é que me entende. E aí, eu vou trazer pra você também mais 4 dicas gerais que eu gostaria de ter ouvido antes de entrar no ambiente corporativo. Primeira coisa, peça feedback. Se você não recebe de forma frequente, é muito importante que você aprenda a pedir e faz parte do processo. A gente precisa disso para crescer. Mas também é importante você entender de quem você está pedindo feedback. É uma pessoa que já está no lugar que você quer chegar ou uma pessoa que está do seu lado e tem a mesma experiência que você. É importante a gente saber ponderar esses 2 tipos de feedback. Segundo, observar e fazer perguntas para as pessoas que crescem mais rápido. Às vezes, essas pessoas têm algum tipo de diferencial no comportamento, essas pessoas têm conexão com a liderança, e se é um cargo que você almeja, que você quer alcançar, pergunte, entenda. Eu tenho certeza que as pessoas que estão num cargo de liderança querem e podem te ajudar com isso. Pelo menos te dar ali o caminho das pedras, entendeu? Terceiro ponto, lembra que a gente conversou sobre esse negócio de comunicação clara, assertiva? Se algum dia você fizer alguma apresentação, sei lá, no Teams, no Google, qualquer coisa, e essa apresentação ficar gravada, reassista. Veja como você apresenta, veja como você interage com os outros participantes, veja como é a sua oratória. Gente, o primeiro ponto pra gente resolver o problema é entender o tamanho do problema. Às vezes, na sua cabeça, você tá com uma baita oratória, mas na verdade não. Às vezes, na sua cabeça, você tá falando maravilhosamente bem. Na verdade, não. Então, você só vai saber disso se você se ouvir, se você se assistir, entendeu? E quarto ponto, exposição. Mesmo que você não se sentir preparada, mesmo que você não se sentir pronta, mesmo que você estiver com medo, vai com medo mesmo. Se você tem a ambição de crescer, se você quer se desenvolver, você precisa se expor. E você nunca vai se sentir pronto para isso.
falo por experiência própria. E aí, pra fechar com chave de ouro, eu quero trazer uma frase pra você guardar no seu coração, tá? Soft skill é uma habilidade treinável, não é um dom. Ninguém nasce sabendo, ninguém nasce organizado, ninguém nasce com oratória, ninguém nasce sabendo trabalhar em equipe. Você nunca vai aprender se você não trabalhar numa equipe. Ninguém nasce tendo inteligência emocional, ninguém nasce com adaptabilidade no talo. É normal, faz parte. E o objetivo desse vídeo é te mostrar que tão importante quanto você se desenvolver tecnicamente é você desenvolver o seu comportamento, principalmente se você tiver ambição de crescimento. Esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal e me seguir nas minhas outras redes sociais. Até o próximo vídeo!